E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rui Monteiro, começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E esse é o primeiro vídeo de atualização do Elite Ranking Brasil, que está estreando nessa segunda-feira, 24 de agosto, entre a quinta e a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar aqui em cima um card explicando os critérios de pontuação de maneira resumida, tá? Na descrição tem isso de maneira mais detalhada. O card aqui vai encaminhar vocês para um vídeo que eu fiz semana passada explicando esses critérios, né? Daqui a pouco eu vou entrar nesse vídeo aí, só antes deixar aqueles recadinhos de sempre, né? Primeiro, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que goste do nosso conteúdo. Espero contar com a audiência de vocês aí. Eu já vou pedindo like, já vou pedindo para você se inscrever no canal, acionar o sininho, porque essas coisas são muito importantes para nós, né? E ainda antes da gente ir para o ranking, só deixar uma pequena reflexão aqui. Se você gostar desse tipo de conteúdo produzido por pessoas ainda anônimas, né, como eu, compartilhe esse vídeo aí. Dá um like mesmo, inscreve no canal, dá uma força para nós, porque é muito legal, porque é o tipo de conteúdo que geralmente a gente vê nas grandes televisões, né? Nos canais fechados, esse tipo de ranking aqui. Quando você for ver o vídeo da semana passada em que eu explico os critérios, você vai ver, né? Eu digo lá que parece muito com o Power Ranking da ESPN, parece muito com o ranking do PVC, da Sport TV, né? Com um detalhe, eu produzo isso aqui antes deles, né? É a primeira vez no YouTube, mas eu tenho uma página no Facebook que eu faço esse ranking desde 2015. Tá bom, pessoal? Então, se gostar, dá uma força aí para nós, que com certeza eu vou ficar muito grato e vai ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo aqui. Tá bom? É o seguinte, pessoal. Esse é um ranking que mostra os melhores times do momento, apenas entre os times da Série A. Né? Então eu vou elencar aqui do primeiro ao 20º, mas na ordem inversa. Eu vou começar com o 20º, depois o 19º, 18º, até a gente chegar no primeiro. Tá? Então é do momento, é uma fotografia do momento. Então os primeiros colocados aqui desse ranking são os melhores times da Série A em 24 de agosto de 2020. Bom deixar isso bem claro. É a primeira atualização do Elite Ranking Brasil. Então vamos lá, né? Vamos começar aí a colocar esses times aqui na tela. O 20º colocado, ou seja, o lanterninha dessa primeira atualização, é o Sport Recife, né? Que no Campeonato Brasileiro de 2020 tem apenas 2 pontos. Vocês estão vendo aí que leva em consideração os últimos 5 jogos, né? Essas bolinhas coloridas aí, as bolinhas coloridas mais próximas do escudo, são os jogos mais recentes, que significa que o Sport vem de 2 derrotas. Né? E nas últimas 5 partidas, ele fez apenas 2 pontos. 3 derrotas e 2 empates, por isso que ele é aí o 20º colocado desse ranking, né? Na 19ª colocação, a gente tem o Atlético de Goiás. Por que só tem 4 bolinhas aí no Atlético de Goiás? Porque o Atlético de Goiás tem apenas 4 jogos no Campeonato Brasileiro ainda, né? Devido ao adiamento da primeira rodada do time. E aí, ele não fez jogos em outra competição, então ele tem apenas esses 4 jogos aí. Começou bem o Campeonato Brasileiro, vocês lembram? Ganhando do Flamengo e tal. Mas nas últimas 2 rodadas vem de 2 derrotas. Como esse ranking, os jogos mais recentes valem mais, ele está aí na 19ª posição com 65 pontos. O 18º colocado é o Atlético Paranaense, que nos seus últimos 5 jogos, né, todos pelo Campeonato Brasileiro, ele perdeu 3 dos últimos 5. Né? Então, nenhum time nesse ranking consegue vir com 3 derrotas seguidas e bem colocado. Então, ele está aí na 18ª colocação, mesmo a gente sabendo que ele começou bem o Campeonato Brasileiro com 2 vitórias. Né? O 17º colocado é um time que, apesar da posição ruim, era para ele estar em último, se ele não ganha
a última partida que ele fez agora esse final de semana contra o Bragantino, que é o Coritiba. Por quê? Porque o Coritiba vinha de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, e aí ele conseguiu uma vitória, né? Tava com 0 ponto, conseguiu uma vitória, e por isso, por essa vitória, ele acaba ultrapassando esses 3 times aí, e tá na 17ª colocação do Elite Rank. O 16º colocado é justamente o time que perdeu para o Coritiba, que é o Bragantino, né? Que nas últimas 5 partidas teve apenas uma vitória e vem de 2 derrotas nos últimos 3 jogos. Por isso, por esse retrospecto recente de 3 pontos nos últimos 3 jogos, ele está aí na 16ª colocação. O 15º colocado é um time que também acabou de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né? Que é justamente o Ceará. E o Ceará aqui no Brasileirão tem apenas 4 pontos. Né? Antes dessa vitória que ele conseguiu agora no final de semana, que foi contra o Bahia, ele vinha de 2 derrotas, né? Seguidas. Por isso está aí com 105 pontos na 15ª colocação. O 14º colocado, mais um time que só foi vencer agora na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Goiás, que está aí também com 4 jogos apenas, devido àquele adiamento da primeira rodada contra o São Paulo, pelos casos de Covid, né? Ele está com 110 pontos aí. E é mais um time que só está nessa posição também. A exemplo do Ceará, a exemplo do Coritiba, era para estar pior ainda se não conseguisse a primeira vitória no Campeonato Brasileiro agora esse final de semana, né? O Goiás que venceu o rival dele lá de Goiânia, o Atlético Goianiense. O 13º colocado, com 115 pontos, é o Fortaleza. Fortaleza que começou mal o Campeonato Brasileiro, né? Ele tem só 4 jogos na competição, começou com 2 derrotas. Essa bolinha mais longe aí, vermelha do escudo dele ainda é lá pela Copa do Nordeste, a derrota que teve para o Ceará. Então ele começou com 2 derrotas. Aí ele empatou um jogo na 4ª rodada, né? E ganhou um jogo na 5ª rodada. Tá certo? E agora ele na verdade, não jogou na 5ª rodada ainda, tá? Ele empatou um jogo pela 3ª rodada e ganhou um jogo pela 4ª. O jogo da 5ª rodada do Fortaleza, vocês devem estar acompanhando, foi adiado, vai ser na próxima quarta-feira que vem, daqui 2 dias, com o Corinthians, né? Empatado na pontuação com o Fortaleza, mas uma posição à frente, na 12ª colocação, devido à quantidade de empates nos últimos 5 jogos, está o Flamengo, também com 115 pontos. Mas o Flamengo é o 12º, porque o critério de desempate desse ranking aqui, vocês vão ver aqui na descrição, é número de vitórias nos últimos 5 jogos, número de empates nos últimos 5 jogos e a maior sequência invicta. Então, Fortaleza e Flamengo têm a mesma quantidade de vitórias, uma apenas, né? Mas o Flamengo tem um empate a mais, por isso está aqui em 12º lugar com 115 pontos. O 11º colocado, fechando essa metade de baixo do ranking, é o Bahia, com 132 pontos. É o Bahia que vinha até bem no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias. O empate tem um jogo a menos, né? Porque o jogo inicial dele também foi adiado, né? Mas ele acabou perdendo para o Ceará e caiu algumas posições aqui da posição que ele deveria estar se não tivesse perdido para o Ceará. Então ele está aqui em 11º lugar com 132 pontos. O 10º colocado no Elite Rank Brasil número 1, né? 2020, a primeira atualização, é o Atlético Mineiro, que começou bem o campeonato com 3 vitórias, né? Mas vem de 2 derrotas aí na 4ª e na 5ª rodada, né? E por isso está aqui com 135 pontos. É o 10º colocado no Elite Ranking Brasil. O 9º colocado é o Corinthians. É que vocês estão vendo aí. O Corinthians só tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Essas 2 bolinhas cinzas aí mais distantes dele são 2 empates na final do Campeonato Paulista ainda. Aí depois ele conseguiu apenas um empate e agora ele conseguiu a primeira vitória dele no Campeonato Brasileiro, né, que foi na 4ª rodada, porque não jogou a 5ª, né? Ele ganhou do Coritiba no meio de semana passado e ia estar aí com 140 pontos. O 8º colocado, que vem de uma derrota, mas antes dessa derrota havia vencido 2 jogos seguidos,
é o Santos, que nesse final de semana perdeu para o Palmeiras, né? Tá aí com 145 pontos. Por que que ele tá até bem colocado aí? Por causa das duas derrotas, por causa das duas vitórias seguidas antes desse final de semana, né? O sétimo colocado, vocês estão vendo aí um pequeno asterisco do lado da pontuação dele. Por quê? É porque já é um time que está há mais de 5 jogos invicto. Se você for ver aqui na descrição, vocês vão ver que isso vale uma pontuação bônus, o que ajuda o Botafogo a estar aí na sétima posição com 158 pontos. Né? O Botafogo, vocês estão vendo que nos últimos 5 jogos aí, empatou 4 e venceu 1. Ou seja, se mantém invicto por mais de 5 jogos, ajuda o time a estar numa boa posição aqui no Elite Ranking Brasil. O sexto colocado é o São Paulo, com 160 pontos. São Paulo que na última partida venceu o Sport e na penúltima partida empatou com o Bahia, por isso que está aí com 160 pontos na sexta posição. Já vem mantendo uma invencibilidade aí de 2 jogos, né? Conseguiu 7 pontos nos últimos 15. Agora começar o top 5. O quinto colocado do Elite Ranking Brasil, primeira atualização, é o Fluminense com 165 pontos. Fluminense que, a exemplo do São Paulo, também conseguiu 7 pontos nos últimos 5 jogos. Só que com a diferença que o Fluminense conseguiu 2 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o São Paulo conseguiu 2 nos últimos 4. E esse pequeno detalhe aí está colocando o Fluminense um pouco à frente do São Paulo. O quarto colocado é mais um time invicto há mais de 5 jogos, assim como o Botafogo ainda não perdeu depois da parada da pandemia, mas que vem de 4 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, né? Que é o Grêmio. O Grêmio que conseguiu, nos seus 5 primeiros jogos aí no campeonato, 7 pontos. Né? O que faz o Grêmio estar aí é a pontuação bônus que ele consegue com os jogos invicto que ele tem, porque aí consta 2 vitórias sobre o Internacional na final do Campeonato Gaúcho. Por isso que na semifinal do Campeonato Gaúcho, perdão. Por isso que o Grêmio está aí na quarta posição. Na terceira colocação do Elite Ranking Brasil, mais um time invicto depois da parada da pandemia, que é o Vasco da Gama, que vinha de 4 vitórias seguidas e agora empatou no final de semana, né? Então, por isso, o Vasco está aí na terceira colocação. Vasco que empatou com o Grêmio, que está em quarto. Então, você vê que o time está bem colocado. Se tivesse vencido o jogo contra o Grêmio, era para o Vasco estar em primeiro. O segundo colocado no Elite Ranking Brasil é um time que conseguiu 4 vitórias nos últimos 5 jogos. É o Internacional, que está aí com 240 pontos. E é o segundo colocado. A única partida aí que o Internacional não venceu nesses últimos 5 jogos foi contra o Fluminense. Senão o Internacional, se tivesse empatado com o Fluminense, estaria aí na primeira posição e ele está em segundo. Né? E o primeiro colocado dessa primeira atualização do Elite Ranking Brasil 2020 é o Palmeiras, com 250 pontos. O Palmeiras que já está invicto aí há 9 ou 10 jogos, também é mais um time que não perdeu depois da parada da pandemia, né? 2 desses jogos foi a final do Paulista contra o Corinthians, 2-0. Aí vocês estão vendo aí que o Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas. Né? Ele tem 9 pontos aí nos últimos 5 jogos. Então, devido principalmente também a essa pontuação bônus da sequência invicta do Palmeiras, ele está aí um pouco à frente do Internacional. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do Elite Ranking Brasil. Mais uma vez, só lembrando, se você acha legal alguém como eu, ainda desconhecido, né, fazer esse tipo de levantamento aqui, que normalmente é feito só pelos canais fechados, pelos grandes canais esportivos, compartilha aí, dá o like, inscreve no canal, dá uma força para nós, que aí a gente vai continuar toda semana. Lembrando que toda segunda-feira tem atualização do Elite Rank Brasil. Vai ter vezes que vai ser na parte da manhã, vai ter vezes que vai ser à tarde ou à noite. Não tem um horário definido, depende muito da minha disponibilidade para fazer as artes do vídeo e gravar o vídeo.
Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que vocês acompanhem as atualizações aí, tá bom? E deixa nos comentários aí se gostou, se não gostou, o que acha que poderia melhorar, como poderia, o que poderia ser modificado aí, tá bom? Um abraço e até mais.